Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Bota pra curtir, bota pra render. Baixe o app da Warren e invista. Economia com Juliana Rosa. Juliana, digamos assim, malvados novos no pedaço. A gente falava sobre inflação, aí você falava, o problema é combustível, energia elétrica. Parece que tem malvados novos no pedaço, né? Quando sai, enfim, a prévia, aquela que é a prévia da inflação, sai um número maior do que o mercado esperava, e quando você vai ver as explicações, parece que tem malvado novo no pedaço. Conta pra gente. Pois é, a gente está com uma inflação alta demais, né, Eneg? 1% quase de inflação em fevereiro foi um número que, mais uma vez, mostra o quanto que a inflação no Brasil continua bastante resistente, foi acima do previsto. E em janeiro e fevereiro, a gente normalmente tem as chuvas de verão que afetam muito alimentos. Então, normalmente sobe preço de alimentação. Só que esse começo de ano a gente teve problemas climáticos novamente mais fortes, chuvas além do esperado, vide Petrópolis, né, situação grave ali da Serra, no Rio, e teve a seca também no sul do país, afetando uma série de culturas, como café, por exemplo, que subiu muito. Então a gente tem aqui a alimentação como, novamente, um dos grandes vilões aí do nosso bolso. Junto com a alimentação, a gente tem os gastos com educação, mas que são típicos aí de início de ano, aumento de mensalidade, né, matrículas, material escolar. Agora, é muito espalhada, né, a inflação, isso que preocupa, porque quando você começa a olhar o que está subindo, é quase tudo. Então, principalmente quando você pensa em itens que acabam contaminando outros, né, que os vilões hoje da inflação, combustível, tudo acaba sofrendo o impacto de preço de combustível, custo de transporte, de frete, o preço de energia elétrica, né, que subiu muito aí também nos últimos tempos, vai continuar caro esse ano mesmo. Com a situação melhor, hídrica, a gente tem ainda uma conta de luz que é cara, e junto com o alimento. Então você tem 3 itens que acabam pressionando uma série de outros segmentos da economia. A gente falou muito de combustível nessa semana por conta do petróleo, a crise da Rússia e da Ucrânia. O petróleo chegou a bater $100 quase ontem, mas acabou recuando hoje por conta de sanções consideradas suaves, até pelo governo americano, europeu, para a Rússia. Agora, aqui para a gente, né, Eneg, continua a preocupação, porque o petróleo era para estar bem mais baixo, não baixo, como a gente gostaria, mas era para estar na casa dos $85, bateu perto de 100. E a gente pode ter mais aumento de combustível. A Rússia, ali atrapalha muito também os preços de gás. Estava falando ontem, né, no Jornal da Band, essa apuração que quando a gente pensa em Rússia, a gente fala logo petróleo, mas não é só petróleo, é gás. O Brasil depende muito de fertilizante é importado da Rússia, quase 30% de componentes dos fertilizantes que são derivados de gás, a gente precisa aqui para o agronegócio. Isso significa preocupação para a safra, agora que começa a ser plantada no segundo semestre, preço de alimentos. E o terceiro é o trigo, né? Que a Rússia é o maior exportador de trigo, então isso pode também, ontem já estava mais caro, o trigo no mercado internacional, pode encarecer massas, farinhas em geral, né? Biscoitos, pães. Então a gente segue de olho aí nessa dificuldade de controlar a inflação, né? Agora, Juliana, quando a gente fala, quando a gente vê nos comentários que a inflação veio mais alta do que o esperado, porque assim, uma coisa é você falar, nós estamos com uma inflação alta, ela está muito alta, mas é aquilo que o mercado esperava, já é ruim. Mas quando você vê que a inflação é alta, mas ela está mais alta do que o mercado esperava, significa que o mercado começa a olhar para o Banco Central e fala, xiii, vem aumento de juro acima do esperado, ou pelo menos a gente vai ter novos aumentos de juros, porque é a política do Banco Central. O que você pode contar sobre isso, sobre essa constatação de que ela veio um pouco maior e a consequência disso para a gente?
Oi, Neg, a gente tem dois fatores positivos aí para a inflação que podem evitar novos aumentos de juros, porque a expectativa é que o juro suba até a casa dos 12%, né? 12,25% é a previsão média e pararia por aí, mesmo com essa inflação vindo acima do esperado. Por quê? Porque a gente tem ainda uma perspectiva favorável aí de safra, mas também porque você viu que o dólar chegou a R$ 5,02 hoje, né? E os analistas estão me dizendo que pode cair abaixo de 5. Então, você tem dois fatores aí jogando a favor da inflação, que é o dólar, que o dólar acaba minimizando, pelo menos, aumento de petróleo, de outros preços internacionais que são cotados na moeda americana. E o outro fator que a gente tem conversado muito também ao longo aí dos últimos meses, o Eneg, lembra que é a alta do álcool anidro, né? O álcool ficou muito caro, muita gente falava sobre isso, que ficava mais caro até abastecer com álcool do que com gasolina, mas você vê que o álcool agora caiu bastante, porque tem a ver com o agro. Como a gente está tendo uma perspectiva melhor do agronegócio, a gente tem uma perspectiva melhor de açúcar, de produção de açúcar. Então, você pode ver que na última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o preço de gasolina até diminuiu um pouco, porque a composição da gasolina, né, uma parte é o álcool. Então, enfim, a gente tem que acompanhar para saber o quanto que esses fatores, o dólar principalmente, né, o álcool também, mas o dólar de uma maneira mais ampla, podem ajudar a inflação, a pelo menos minimizar altas maiores de inflação e com isso evitar subidas maiores de juros no Brasil. Agora, tem que perguntar para o Putin, né, principalmente, que é o grande autor aí dessa lenha toda na inflação recente, né? Bom, você pode perguntar, porque você fala russo, que eu sei, então você pode perguntar para o Putin. É difícil falar russo, eu estava ouvindo ele falar hoje de manhã, né? Nossa, muito difícil, é tipo japonês, assim. É tipo japonês, é muito bom. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijão. Valeu, beijão.